Boca de Ouro. Esse filme, ele nasceu de uma ideia do Gerson Valadão, que ele gostava muito do personagem de Boca de Ouro. A peça era representada por um ator muito bom chamado Milton Moraes, no estilo do Gerson. E o Gerson me propôs: você quer fazer o Boca de Ouro como diretor? Claro, vamos fazer. O curioso é que na época havia um grande assim, preconceito em relação ao Nelson Rodrigues. Era considerado um homem da direita. E eu, considerado um homem de esquerda, resolvi fazer Boca de Ouro. Então ficou assim meio... As pessoas falaram: Nelson, você vai fazer o filme do Nelson Rodrigues? Mas qual é o problema? Eu acho que é um excelente teatrólogo. Poxa, um dos momentos mais importantes da minha formação foi quando eu assisti em São Paulo, no Teatro Municipal, a peça dele, O Vestido de Noiva, pelos comediantes, aquele grande grupo de teatro que renovou, juntamente com o texto do Nelson, renovou o teatro brasileiro de uma forma revolucionária. Vocês não sabem o que era o teatro antes dos comediantes, o que era o teatro brasileiro antes do Nelson Rodrigues. Então, eu fiquei entusiasmado, disse: vamos fazer o Nelson Rodrigues de uma boa. Foi o primeiro filme baseado na peça de Nelson Rodrigues. Existe um filme anterior, feito em São Paulo, mas não era o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues ele tinha um pseudônimo chamado Susana Flagg. Então, um diretor italiano fez uma adaptação desse livro da Susana Flagg. Ninguém sabia que era o Nelson Rodrigues, só mais tarde é que se ficou sabendo. Mas a adaptação do Boca de Ouro foi ostensivamente Nelson Rodrigues, né? Foi o primeiro filme baseado em peça de Nelson Rodrigues. Eu fiz o roteiro, trabalhei na adaptação disso, e depois, com a produção do filme, uh, também dentro de todo um esquema profissional de trabalho, que tinha um número de dias de filmagem estabelecido, tinha que obedecer àquele plano, né? Nós filmamos lá no estúdio do Herbert, lá na Tijuca. Agora tinha um cenógrafo muito bom, o Cajado Filho. Vendo o filme, parece que é feito em locação, porque a casa do Boca de Ouro é uma casa de 2 andares. O primeiro andar, uma casa de verdade, que a gente fez locação no subúrbio, também em Madureira, curioso. Então tem todos os exteriores de Madureira, a estação do trem, as ruas de Madureira, aquele povão lá nas áreas comerciais de Madureira, etc. E a casa, né? Você entra, é uma casa de verdade, entendeu? Quando sobe a escada, vira o vão da escada assim, a curva da escada, é o cenário construído pelo Cajado, que tem uma identificação com a casa verdadeira, assim, tão grande, e ao mesmo tempo uma grande ideia, né? O espaço lá de cima, como você não vê de baixo, ele se assemelha ao que está embaixo, pela composição de decoração, mas ao mesmo tempo ele é uma coisa grande, maior do que podia ser, né? Uma ideia muito interessante, que vale a imaginação, né? E tem também alguns espelhos, etc. Porque todo filme, nós vendo o filme, tem um texto muito grande, todos os atores falando. Então, tinha a combinação das enquadrações, né? Ela tinha que ser inventiva, né? Senão ia ficar muito chato, aquele plano, contraplano, plano, contraplano. Isso vai acontecendo, mas circulando naquele espaço. Tem uma mise-en-scène que tem que passar de um lado para o outro. O espelho acrescenta mais, né? Coisas que não estão diante da câmera, estão do outro lado. E foi um trabalho muito interessante de mise-en-scène proporcionado pela cenografia. Bom, os atores, o Gerson Valadão dá um banho, né, como Boca de Ouro. Realmente ele superou o Milton Moraes,
que tinha feito no teatro. E ganhou, tá? Depois foi unanimidade. Né? A Odete Lara, que faz a Dona Gigi, que tinha uma grande experiência de teatro, de cinema, principalmente, naquela, originariamente atriz de cinema, depois fez teatro. A criação da personagem, da Gigi, feita pela Odete Lara, né, é realmente um trabalho, eu acho que é o melhor trabalho da Odete Lara no cinema, porque é um personagem muito especial, né? Uma mulher suburbana que conviveu com aquele homem misterioso, poderoso, né? Um fascínio, né? Um cínico e apaixonado por ele, claro. Né? E ela lembra toda a história do Boca de Ouro. Na realidade, ela é a narradora, né? A vida do Boca de Ouro é contada por ela. Em 3 versões, a mesma personagem que conta, teve 3 versões que tem uma variação de acordo com a psicologia que ela estava ali manifestando no momento em que era lembrada. Então, por causa de uma pergunta ou de uma informação, ela muda completamente o conteúdo. Ela conta a mesma história, só que as características de Boca de Ouro se transformam, porque ela ficou, a narradora, ela ficou perturbada com essa nova informação ou esse novo ato. Né? Eu também tive o sorte na composição do elenco desse filme, né? Que tem o Odete Lara, o Gerson Valadão, e não esquecer o Daniel Filho, não é? Parece que é o segundo filme do Daniel Filho como ator. O primeiro foi Os Cafajestes, do Rui Guerra. Outro personagem, que é o repórter que levanta toda a história do Boca de Ouro com a Dona Guigui, é o Ivan Cândido, um ator que muito experiência em teatro, televisão, fez muita novela, é conhecidíssimo. Ele faz aquele repórter, personagem carioca de jornal, aquele jornal da imprensa marrom, que quer fazer fofoca, saber de histórias, etc. Tá? E tem o ambiente de uma redação de jornal, que é também, como eu fui jornalista, né, eu tentei reproduzir uma redação de jornal, de um jornal carioca, né, que na peça, o Nelson Rodrigues, que, poxa, filho de jornalista ele mesmo, né, sempre viveu, acho que ele nasceu dentro de uma redação de jornal. Também eu procurei uma certa fidelidade nessa criação do ambiente da redação de jornal e o tipo de personagem, do jornalista, do repórter, do fotógrafo que acompanha ele. E é bem um estilo bastante carioca de ser jornalista, de trabalhar em jornal.